Bom, pessoal, então damos início à nossa primeira aula teórica aí da disciplina de eletromagnetismo, que trata de álgebra vetorial. Tá? O que a gente vai ver nessa aula? Uma breve introdução e a motivação do porquê que é necessário estudar cálculo e álgebra vetorial para compreender o eletromagnetismo. Tá? Então vou fazer junto com vocês aí a leitura de algumas equações, só para vocês verem que se a gente não tiver o domínio do cálculo, a gente vai enfrentar sérios problemas ao longo dessa disciplina. Tá? Depois a gente começa aí a definição de grandezas físicas. São escalares, o que são vetores. Tá? Depois, bem básico, aí, o que são pontos, ou melhor, grandezas físicas, escalares e vetoriais. O que são pontos e vetores. O que é um campo escalar, um campo vetorial, também a gente vai ver. E como se calcula o vetor unitário, que é o vetor que define o sentido e a direção. Tem módulo 1, que define o sentido e a direção de um vetor. Ok? Bom, pessoal, o eletromagnetismo estuda a interação entre cargas elétricas em repouso e em movimento. Quando a gente tem carga elétrica em repouso, a gente tem a eletrostática. A gente tem várias cargas distribuídas no espaço. Essas cargas vão gerar um campo elétrico, vai ter uma força entre essas cargas. Só que as cargas não se mexem, a gente considera elas estáticas. Por isso o nome, eletrostática. Se essas cargas estiverem em movimento, mas o movimento for sem aceleração, tá? Com velocidade constante, a gente tem uma corrente elétrica constante. E a gente tem a chamada magnetostática. Corrente elétrica gera campo magnético. Se essa corrente não varia, a corrente é estática, magnetostática então. Tá? Já se essas cargas sofrerem aceleração, a gente tem uma corrente elétrica que está variando no tempo. E daí a gente passa a ter os efeitos elétrico e magnético ao mesmo tempo. Tá? Daí a gente tem então o eletromagnetismo em si. Okay? Bom, algumas aplicações do eletromagnetismo. A mais óbvia de todas, dentro do curso de vocês, máquinas elétricas. Um motor elétrico, pessoal, funciona com torque eletromagnético. Eu preciso ter corrente elétrica, ter campo magnético gerado no estator e no rotor do motor, para que eu tenha torque e faça o eixo girar. Tá? O que mais vocês vão encontrar na indústria, aí, se vocês forem para a área de automação, vai ser motores de indução. Okay? Então, máquinas elétricas, lá com o professor Cassiano, vocês vão precisar de conceitos de eletromagnetismo. Parte de telecomunicações, já comentei com vocês, né? Antenas, fibras óticas, linhas de transmissão de dados, guias de onda. Tá? Então, telecomunicações nem se fala, eletromagnetismo puro e aplicado. Geração e transmissão de energia elétrica. Uma linha de transmissão, essas que a gente vê na rua, aí, quando a gente está indo para o centro, por exemplo, que a gente passa por uma linha, acho que é de 69 kV, a linha que a gente tem ali perto, na faixa nova, aqui perto daquele posto de combustíveis. Aquela linha de transmissão ali foi projetada usando conceitos de eletromagnetismo. Quem projetou a linha tem que conhecer a resistência série da linha, a indutância série da linha, a capacitância da linha, tá? Para que o sistema opere de maneira estável. Se esses parâmetros não forem conhecidos, corre-se o risco de excitar uma ressonância, o sistema ficar instável. Tá? Então, para projetar uma linha de transmissão é necessário conhecer eletromagnetismo. Parte de radares, sensoriamento remoto e outras aplicações aí na área médica, por exemplo, ressonância magnética maior. Tá? Na área de agricultura, metalurgia, aqui metalurgia, indução magnética, né, para fundir, por exemplo, algum metal, né, ou só conformar esse metal, esquentar ele para conformar. Então tem várias aplicações aí. Aqui tem um exemplo aqui de um guia de onda chamado fibra ótica, né, conduzindo luz. Então a gente tem dados aí. Bom, aqui eu coloquei 4 equações para vocês, as chamadas equações de Maxwell. Na verdade, pessoal, o estudo dessas 4 equações aqui, ó, vai render o semestre inteiro para a gente. Ao final do semestre, nós teremos estudado essas 4 equações. Tá? Então vai ser bem de maneira gradual aí que a gente vai estudar elas. 2 que trabalham com campos elétricos, que operam sobre campos elétricos, e 2
que relacionam campos magnéticos. E também tem, essas equações elas são até um pouquinho maiores, elas relacionam campos elétricos e magnéticos aqui na mesma equação. A gente vai estudar isso ao longo do semestre, vai precisar do semestre inteiro para ver todas elas. Eu só coloquei aqui para vocês verem qual é a necessidade do estudo do cálculo. Para ler essas equações, como que eu leria elas? O divergente do vetor densidade de fluxo elétrico é igual a densidade volumétrica de carga. O divergente do vetor densidade de fluxo magnético é igual a zero. O rotacional do vetor intensidade de campo elétrico é igual a menos a variação temporal da densidade de fluxo magnético. O rotacional do vetor intensidade de campo magnético é igual a densidade de corrente elétrica, vetor densidade de corrente elétrica, mais a variação temporal do vetor densidade de fluxo elétrico. Não se assustem com esses nomes, tá? Todos eles nós vamos estudar de maneira gradual ao longo do semestre. O que tem nessa disciplina de eletromagnetismo são variáveis. Toda aula vai ter uma variável nova, tá? O que eu quero que vocês notem agora? Que nós estamos calculando divergente, rotacional, derivadas temporais de campos vetoriais, tá? Então, a gente precisa de ferramentas de cálculo aqui para interpretar essas equações. Okay? Então, a primeira parte da disciplina é destinada à revisão de cálculo. Okay? Essas equações elas são a base do eletromagnetismo. É o resumo de toda a cadeira. Okay? Notem também que a gente tem vetores e escalares numa mesma equação. Tá? Então, a gente tem que saber que um produto escalar resulta num escalar. Um produto vetorial resulta num vetor. Tá? Por incrível que pareça, alguns alunos cometem esses erros. Um produto escalar aparece um vetor aqui na resposta. Não pode, tem que aparecer um escalar. Ou seja, não pode ter direção nem sentido. Tem que ter só módulo resultado. Tá? Beleza. O que é uma grandeza escalar, pessoal? É uma grandeza que só tem magnitude, ou seja, só tem módulo. Exemplos: massa, volume, temperatura, tensão, potência, energia. Isso só tem módulo, não tem direção nem sentido. Tá? Uma massa é o maior exemplo de todos. Tá? Só tem magnitude. Simbologia. Claro que no caderno vocês não têm como fazer isso, mas no material que vocês vão ler, vocês vão encontrar assim, sempre em itálico. Tá? Então, essa é a simbologia dessas variáveis ou dessas grandezas escalares. Massa, volume, temperatura, tensão, potência, energia. Okay? O que é uma grandeza vetorial? É uma grandeza que, além de magnitude, tem direção e sentido, ou seja, tem uma orientação, aponta em determinado sentido. Exemplo: velocidade, aceleração, força, campo elétrico, campo magnético. Notação, pessoal. Vocês vão encontrar duas notações diferentes aí. Se vocês pegarem alguns livros, vocês vão encontrar essas grandezas aqui em negrito. Ela estando em negrito significa que é um vetor, ou é uma matriz. Tá? Eu costumo usar a notação aqui mais próxima do nosso caderno, colocar uma flechinha em cima. Então, sempre que eu estiver me referindo a um vetor, eu coloco uma flechinha em cima. E façam isso também, senão vocês vão se perder pelos cálculos. Tá? Então, vetores, notação, flecha em cima. Velocidade, aceleração, força, intensidade do campo elétrico, intensidade do campo elétrico. Ok? E o que são campos? Campos são funções matemáticas. Se essa função matemática for relacionar variáveis escalares, grandezas escalares, a gente diz que tem um campo escalar. Por exemplo, distribuição de potencial, intensidade do som. Se eu fosse medir a intensidade do som dentro da sala aqui, eu poderia criar uma função nesse eixo aqui, digamos, eixo X. Qual é a intensidade do som que está saindo da boca do Rafael conforme eu me desloco ao fundo da sala? O som vai ficando cada vez mais fraco. Tá? Então, eu posso ter uma função em função do eixo X medindo a intensidade do som. Não estou falando de direção nem sentido. Estou falando só da intensidade do som. Ou,
se relaciona a grandezas vetoriais, eu posso ter um campo vetorial. Exemplo, força gravitacional, força magnética. Posso modelar a força gravitacional conforme eu me afasto do centro da Terra. A aceleração da gravidade vai ficando cada vez menor, só que ela aponta sempre em direção ao centro da Terra. Então ela tem direção e sentido. Mas está variando conforme eu me desloco no raio da Terra, né? O sentido do raio em x, y, z, depende do sistema de coordenadas que a gente estiver trabalhando. Tá? É uma grandeza, então, vetorial. Ok? A gente vai trabalhar com ambas, funções escalares e funções vetoriais no eletromagnetismo. Dúvidas? Não? Então vamos lá. O que é um ponto, pessoal? Um ponto representa uma localização específica no espaço. São as coordenadas, né? As coordenadas com relação à origem, que me dão a localização de uma carga elétrica, enfim, de um condutor. Então é uma localização no espaço. Qual é a notação de um ponto? Por exemplo, esse ponto está localizado em x, y e z. A notação é assim, ó, P, x, y, z. Não tem um igual aqui. Tá? Não tem igual. Quando a gente colocar igual aqui, vocês vão ver que é um vetor. Essa é a notação de um ponto. E essas coordenadas, elas são sempre referenciadas a algum lugar, normalmente a origem. Tá? Então, eu tenho uma distância x com relação à origem, no sentido do eixo x, uma distância y com relação à origem, no sentido do eixo y, uma distância z com relação à origem, no sentido do eixo z, me deu a localização do ponto P. Tá? Então, as coordenadas são sempre dadas com relação a um referencial. Ok? Isso é importante porque vai acontecer. Quando eu tenho um vetor, esse vetor ele representa uma grandeza física que tem módulo, direção e sentido, ou seja, tem uma orientação. Aponta para onde? A notação de um vetor, pessoal, é assim, ó. Por exemplo, o vetor A, que é esse cara que eu desenhei aqui partindo da origem. Ele tem um comprimento AX, no sentido do eixo X, um comprimento AY, no sentido do eixo Y, e um comprimento AZ, no sentido do eixo Z. Tá? Notação aqui eu uso igual. Tá? Bom, por que eu me referi aqui a comprimento? Eu estou me referindo a esse comprimento aqui, ó. A esse comprimento e a esse comprimento. Eu tenho um comprimento AX, no sentido do eixo X, um comprimento AY, no sentido do eixo Y, e um comprimento AZ, no sentido do eixo Z. Essas são as componentes desse vetor. E esse vetor não precisa necessariamente estar partindo da origem, ele pode estar em qualquer lugar do espaço. Mas ele continua tendo esse comprimento no sentido de AX, esse comprimento no sentido de AX, esse no sentido de AY e esse no sentido de AZ. Nesse caso eu desenhei partindo da origem, mas reforço, não é obrigatório, ele pode estar em qualquer posição do espaço. Tá? Então a gente chama isso aqui de componentes do vetor. A x, a y e a z são as magnitudes ao longo dos eixos coordenados. E o que é esse AX, A minúsculo x, A minúsculo y, A minúsculo z? São os vetores unitários que determinam a base do sistema. Acho eu que lá na álgebra vocês estudaram I, J e K, certo? I, J e K. Se vocês quiserem usando I, J e K aqui na nossa disciplina, não tem problema. Tá? Não vou forçar ninguém a trabalhar na mesma anotação que eu trabalho. O que é o I, no nosso caso aqui? É o AX. O que é o J? É o AY. O que é o K? É o AZ. Eu prefiro trabalhar com a X, a Y e a Z, porque já me remetem ao eixo X, ao eixo Y e ao eixo Z. E o A minúsculo, a gente usa ao longo da disciplina para representar vetor unitário. Qualquer que seja. Se eu tiver um vetor A, a gente vai ver logo na sequência.
existe um vetor unitário que me dá a direção e o sentido desse vetor. Ou seja, um vetor que tem módulo igual a 1. Eu chamo esse vetor de A minúsculo do vetor A. Tá? Então, esse é o vetor unitário do vetor A. É o que dá o sentido do vetor. E a direção. Ok? Nesse exemplo aqui, nos dois exemplos, né, eu estou trabalhando no sistema de coordenadas retangulares, mas os vetores poderiam ser representados em qualquer sistema de coordenadas. A gente vai trabalhar com o cilíndrico e com o esférico. A gente vai chegar lá ainda. Ok? Como que eu calculo o módulo de um vetor, pessoal? Teorema de Pitágoras. Não tem nenhum mistério. Se eu pegar essa dimensão ao quadrado mais essa dimensão ao quadrado e tirar a raiz, eu encontro um comprimento aqui, ó, na hipotenusa. Agora, se eu pegar esse cateto, elevar ao quadrado, esse outro cateto, que é o AZ, elevar ao quadrado e tirar a raiz, eu encontro essa hipotenusa aqui. Então, é um simples cálculo de duas hipotenusas, na verdade. Então, para calcular o módulo do vetor A, basta fazer as três coordenadas ao quadrado. AX ao quadrado, mais AY ao quadrado, mais AZ ao quadrado. E isso vale para qualquer sistema de coordenadas. Pode ser coordenadas retangulares ou cartesianas, cilíndricas ou esféricas. Vou calcular o módulo de um vetor, soma do quadrado das coordenadas, raiz. Tá? Notação. O resultado disso, pessoal, deixa de ser um vetor, passa a ser um escalar. Então, eu posso usar o A sem a flechinha em cima. É um escalar. A que representa o tamanho do vetor A. Ou notação módulo de A. Tá? Então, uso as duas barrinhas ali para calcular o módulo. Dúvidas? Acho que não, né? Bem tranquilo. E agora o vetor unitário. O que é um vetor unitário? É um vetor que define a direção e o sentido de um vetor qualquer. Então, todo vetor tem um vetor unitário associado. No caso aqui, o vetor A, ele possui magnitude igual a 1, por isso que o nome é vetor unitário. Se vocês fizerem esse para o vetor unitário, coordenada x ao quadrado mais y mais z ao quadrado, tirarem a raiz, vai dar 1, o módulo. E ele possui a orientação do vetor A. Ele indica para onde que o vetor A está apontando. Ok? Como que eu calculo um vetor unitário de um vetor qualquer? Basta pegar esse vetor qualquer e dividir pelo seu módulo. Então, eu pego um vetor que é x, a y e a z. Seria só fazer isso. Ó. Calcular o vetor unitário do vetor A. A x, a y e a z. Divido por ax mais a y mais a z ao quadrado, raiz. Assim a gente calculou o vetor unitário do vetor A. Se vocês fizerem um módulo daquilo ali, vai dar 1. Tá? Dessa forma, eu posso reescrever o vetor A dessa forma, ó, como tendo um módulo escalar A e a direção dada pelo vetor unitário A minúsculo A. Tá? Módulo, direção e sentido. Isso é o vetor A. Ok? Então, eu separei aqui as duas informações, a informação do comprimento e a informação da orientação. Isso é muito importante no eletromagnetismo. Tá? Quando a gente vai somar campos elétricos ou campos magnéticos, a gente tem que levar em conta a orientação desses campos, tem que fazer somas vetoriais. Tá? Aqui? Não. Isso aqui é o módulo e isso aqui é a direção e sentido do A. Eu escrevi o A em duas partes. Tá? Dúvidas, pessoal? Não? Beleza, a aula de hoje é bem light. Então, só revendo aí o que a gente viu até agora. Apresentei para vocês as equações de Maxwell, que são as equações básicas do eletromagnetismo.
com o objetivo de mostrar para vocês a necessidade aí de saber trabalhar com vetores e com escalares. Okay? Depois a gente definiu aí o que são vetores e escalares, né? Campos vetoriais, campos escalares. E por fim, mostrei para vocês como calcular o vetor unitário. Tá? No caso aqui representado no sistema de coordenadas cartesianas ou retangulares, como vocês quiserem chamar. Tá? Então a aula de hoje se encerra aqui, tá? Era bem tranquila, bem simples. A partir da próxima aula, que a gente tem mais tempo, então a gente continua estudando aí a álgebra vetorial. Tá? Muito obrigado.